Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos que acompanham este vídeo publicado no canal Intercessor Wellington Lucena. Aqui mais uma vez eu venho divulgar um vídeo importantíssimo onde eu trago uma revelação, um estudo, um comentário sobre a Palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo para crescimento da Igreja e do corpo de Cristo. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre humildade. Mas antes de fazer os comentários, vamos ler o texto que o Senhor me deu, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, 29. Evangelho de Mateus, no capítulo 11, 29, nos diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Vou repetir aqui. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluias. Meus queridos irmãos, em minhas reflexões, em minhas conversas, em espírito, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, eu tenho sempre buscado ao Senhor essa palavra, esse sentimento de ser humilde. Hoje em dia nós vemos que é uma palavra que está até em desuso no meio da sociedade. Depois que inventaram essa tal de cultura da ostentação, a moda da ostentação, que todo mundo tem que mostrar a forma de como vive, a melhor forma, a forma mais prazerosa, mais rica, mais cheia de glamour, de riqueza. Nós não vemos mais a palavra humildade na boca das pessoas. E eu lembro que quando eu era criança, era uma palavra mais requerida. Eu acho tão legal quando a gente conhece uma pessoa que é humilde, só que vocês têm que me entender que quando eu falo humildade, não é no sentido da pessoa ser pobre, porque tem muitas pessoas que confundem a palavra humilde. Então, pobreza é uma coisa, humildade é outra. Eu já conheci pessoas ricas, pessoas estruturadas financeiramente que são humildes. E já conheci muito pobre, arrogante, metido a besta, que não tem nada e se acha melhor que muitos, se acha a última bolacha do pacote. Então, essa questão da pessoa ser humilde, isso vai depender se a pessoa ela é afortunada de dinheiro ou se é uma pessoa que ela não tem bens materiais, uma pessoa que vive em condições desfavoráveis de dinheiro. Então, a gente tem que aprender e desmistificar essa ideia de que humilde é ser uma pessoa pobre. Isso não existe. É igual eu falei com vocês aqui. Eu já conheci ricos metidos a besta, arrogantes, prepotentes já. Mas, ao mesmo tempo, eu já conheci pessoas abastardas de dinheiro que são humildes. E pessoas que são pobres também, que são humildes, mas, gente, a maioria são pessoas metidas a besta, que não aceitam a condição que estão, se acham que merecem coisa melhor e essas pessoas não lutam para mudar de vida. Eu não estou sendo preconceituoso, eu estou tentando abordar o tema mostrando de uma forma bastante real e significativa aos nossos olhos. Então, por que eu falo sobre isso? Porque eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que estudaram junto comigo, na época de infância mesmo, colegas meus de famílias tradicionais, famílias ricas, que eu encontro até hoje quando eu vou lá na minha cidade, e são pessoas que não perderam aquela essência. São pessoas que conhecem você, independente se você é rico, pobre, te veem na rua e falam: Wellington, e aí,
vamos marcar para a gente conversar. E quando a gente conversa, a gente lembra aqueles tempos de escola e é a mesma coisa. Parece que a gente se viu naquela época, como se fosse naquele momento. Então isso é que é humildade, gente. A pessoa não perder aquela essência, aquele caráter de quando você conhece. A humildade, para mim, é uma das mais belas características que o ser humano possui. Por isso que o Senhor Jesus, ele falou, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós que somos cristãos, nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, assim como Cristo foi, nós devemos buscar a Deus e pedir ao Espírito Santo que venha lapidar o nosso caráter, que venha lapidar o nosso ser, para que possamos apresentar ao mundo e às pessoas a imagem de Jesus Cristo. Então não é fácil ser humilde, não é fácil. Por quê? Porque o mundo que a gente habita, ele tenta fazer com que nós não sigamos essa característica de ser humilde. O mundo prega a cultura da ostentação. O que é ostentação? É você querer mostrar um padrão de vida para invejar outras pessoas. Então o que eu vejo hoje? Tem pessoas que elas vão num bar, vai tomar uma cerveja, aí pega da melhor marca, antes de beber já está tirando foto da cerveja, pega o celular e tira uma foto e posta no status, seja do Instagram, seja do WhatsApp, seja de qualquer rede social. Tem pessoas que vão comer um churrasco, ainda mais hoje em dia com o preço da carne que está um absurdo, a pessoa vai lá e tira uma foto da carne, tira uma foto da churrasqueira. Gente, eu acho isso a coisa mais patética do mundo, a pessoa fazer isso, porque parece que ela demonstra, na minha visão, vou falar o que aparenta para mim, parece que a pessoa não tem nem costume de comer aquilo. É a pessoa que pega um celular e tira foto de uma cerveja, tira foto de um churrasco, tira foto de um prato de comida e fica ostentando em rede social, mostrando aquilo. Eu fico assim, eu fico abismado como é que a idiotice, eu vou falar logo a verdade, a idiotice do ser humano chegou num grau tão alto, chegou num grau absurdo. Parece que a pessoa ela não tem costume com aquele tipo de comida, com aquele tipo de vida. Aí a primeira coisa que ela faz é o quê? É tirar foto e mostrar. É a tal da ostentação. Eu acho até nojento quem vive esse tipo de vida. Eu acho nojento, patético, podre. Para mim são pessoas que não têm um costume, parece que nunca tiveram condições de comer uma pizza, ou comer um churrasco, ou beber uma bebida. Vai lá, a primeira coisa que tira ridículo, ridículo, ridículo. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu louvo a Deus, que eu sou uma pessoa que eu não sigo a manada, eu não sigo a boiada. Então, tipo assim, eu gosto de me vestir bem. Isso aqui é minha característica, é minha marca, é marca que eu falo assim. Olha, ó, é vestir uma roupa, entendeu? É vestir uma calça assim, sem estar andando sujo. É vestir uma roupa social, porque eu gosto de vestir assim. Isso não quer dizer que seja ostentação. É você andar de uma forma, ainda mais eu que sou empresário, microempresário. Então eu tenho que andar nessa postura. Mas graças a Deus eu sou uma pessoa que eu sei entrar e sair de qualquer lugar, gente. Assim como eu sei entrar num lugar de gente chique, num lugar de gente alfabetizada, culta, eu sei adentrar nos assuntos. Então é uma coisa que eu nunca passei vergonha, porque graças a Deus eu estudei, eu sei usar o vocabulário, apesar que muitas vezes eu falo até errado aqui no vídeo, mas eu tento falar de uma forma que venha soar como natural, não de uma forma para ficar mecânica, uma forma que esteja um português rebuscado, porque tem pessoas humildes que assistem esses vídeos. Então assim como eu sei conversar com uma pessoa chique, elegante, uma pessoa rica, eu sei conversar com uma pessoa pobre, uma pessoa simples, uma pessoa que não tem estudo, uma pessoa indouta. E eu vejo pessoas pessoas arrogantes que tentam ser uma coisa que não são. Gente, para mim esse é o pior tipo de pessoa que tem. É pessoas que elas, tipo assim, a gente sabe que a pessoa não é aquilo que ela tenta propagar, mas ela tenta passar uma imagem que ela é importante, que ela é como se fosse uma estrela, que ela, nossa, se dependesse, são pessoas que queriam que a gente estendesse até um tapete para elas.
E assim, dá pena, dá dó de pessoas assim. Então, eu fico com pena porque hoje em dia a humildade, ela não está sendo pregada, ela não está sendo advertida para que as pessoas venham ser humildes. E quando a pessoa busca ser humilde, gente, a vida para a pessoa ela é simples. A vida para a pessoa ela se torna tão simples. Por quê? Porque ela não vai ligar para a opinião dos outros. Toda pessoa humilde, ela não liga para a opinião dos outros. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou de sapato. Aqui, ó, estou de sapato aqui. Se eu quiser, neste momento, tirar meu sapato e calçar um chinelo e andar na rua, eu faço isso. Vocês estão entendendo? Se eu quiser... vou dar um exemplo aqui. Se eu quiser pegar uma vassoura, varrer na porta da minha casa aqui, do meu prédio, ou lá na porta da lavanderia, como muitas vezes eu varro a porta, eu enxago, isso não vai me afetar. Só que eu já vi pessoas que ficam escandalizadas quando vê alguém fazendo isso, né? Eu já tive funcionário que eu já pedi para fazer isso, eu falo, seu fulano, varra a porta ali, joga o lixo lá fora, a pessoa não faz, porque para ela é como se fosse uma ofensa. Para ela parece que vai ferir a moral dela. Gente, eu conheci pessoas que até para ela vender, se fosse para ela engraxar um sapato, para ela vender um salgado na rua, parece que se você pedir para uma pessoa que ela não é humilde para fazer isso, é como se você estivesse matando a pessoa. A pessoa tem vergonha de trabalhar. Ou seja, para a pessoa que não é humilde, é mais fácil ela viver dentro da casa dela, sendo sustentada pelos dinheiros dos pais, dos avós, não fazendo nada, do que arrumar um serviço que ela vai trabalhar, seja até de uma forma mais humilde, como se fosse assim. Eu não entendo. Eu vou contar para exemplos aqui para vocês entenderem. Eu era gerente dos Correios. Igual eu já falei para vocês, eu ganhava um salário que pelo que eu fazia na empresa, eu achava que ainda era pouco. Mas não é que eu tô querendo desprezar. Falar, nossa... Aí a pessoa às vezes fala, nossa, trabalhava no serviço público, era gerente de uma empresa estilo Correios, ainda reclama falando que ganhava pouco. Gente, eu falo que eu ganhava porque a carga de obrigações, de tarefas, de problemas que tinha ali dentro, gente, eu tinha que ganhar muito mais, porque eram coisas que colocavam em xeque, em risco até o meu emprego. Eu tinha metas e prazos para estabelecer quando eu trabalhava ali dentro. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo, o que acontecia comigo? Eu tinha uma equipe de funcionários que trabalhava comigo. Então, se funcionário adoecesse, além de atender o público e resolver os problemas da agência, eu tinha que entrar em contato com o INSS e fazer todo o encaminhamento do funcionário para que ele viesse receber os auxílios e tivesse o agendamento lá no INSS, para que ele viesse receber o auxílio, para que ele viesse passar pela perícia, fora outros pepinos que eu resolvia lá. Por quê? Porque era uma pressão constante. É só quem está dentro desse tipo de emprego sabe como é que é o assédio moral que passa, as responsabilidades que passam, que sofrem ali dentro. Então, às vezes, para uma pessoa de fora é fácil julgar. A pessoa fala assim, estava lá no emprego bom, não fazia nada, mas é só quem está lá dentro que sabe. Eu não preciso mentir aqui não. São pouquíssimas pessoas que sabiam essa realidade minha, porque viam a hora que eu entrava e saía dentro da agência. Eu trabalhava numa média de 12 horas por dia. Eu acordava 5 horas da manhã para chegar às 7 horas da agência e sair às vezes 8 horas da noite, 7 horas da noite. Entendeu? Por quê? Porque a carga de serviço era alta e não tinha funcionário, a empresa não mandava funcionário. Por mais que eu reclamasse, por mais que havia reclamações, eles não mandavam. Entendeu? Havia perseguições em cima de mim, haviam, só que eles não mandavam. E eu vi que a minha saúde começou a ser afetada, aí eu comecei a buscar de Deus e a pedir um amparo e falar, meu Deus, me tira deste lugar. Senhor, o Senhor me capacitou para que eu viesse a ser cabeça. O Senhor, meu Deus, sabe que eu tenho um dom da administração, que eu volte a trabalhar para mim mesmo, como antes de entrar nos Correios eu trabalhava para mim. E Deus assim o fez. Tem dificuldade no empreendedorismo? Tem.
Mas hoje eu vou sem mentira nenhuma. Hoje eu me sinto mais realizado, eu me sinto mais satisfeito, mesmo com os problemas, com as dificuldades que surgem. Hoje eu sinto amor, porque eu me sinto mais realizado. Eu sinto paixão pelo que eu faço. Aquele aborrecimento que eu passava nos correios, hoje eu não passo. Mas então, meus amados, eu tô explicando isso para vocês entenderem essa questão de que é a pessoa ser humilde. Aí teve uma pessoa que uma vez chegou para mim e falou desse jeito assim comigo. Falou assim: ô Lucena, venha nos apoiar na política aqui, porque cidade pequena rola muita politicagem, política e tal, né? Aí a pessoa falou: senhor Lucena, venha apoiar o partido nosso na política, porque o candidato, ele acha um absurdo você ter saído dos Correios e ter aberto uma lavanderia para lavar a roupa dos outros. Aí eu peguei e falei com essa pessoa assim, eu falei: ô fulano, eu não vejo vergonha, humilhação nenhuma em fazer o que eu faço. De lavar roupa, de lavar tapete, de lavar colchão, de lavar sofá, o que for, cueca, meia, calcinha, porque chega de tudo na lavanderia. Eu falei com ele: eu não vejo vergonha nisso nenhuma, porque isso é um trabalho digno. Eu não estou roubando, eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou prejudicando ninguém, ao contrário. Eu estou exercendo um papel, uma função na sociedade, que eu estou ajudando pessoas que não têm tempo para fazer isso. Essa empresa que eu abri é uma forma de ajuda, é uma forma É igual o slogan da minha lavanderia fala, né? Eu vou pegar aqui só para vocês verem aqui, ó. Lavanderia Primordial, oferecendo serviços para facilitar a sua vida. Então, no próprio slogan da lavanderia, gente, lá fala: oferecendo serviços para facilitar a sua vida. Hoje a vida das pessoas está muito corrida. As pessoas hoje em dia não têm tempo para nada, não tem tempo para fazer uma comida, refeição em casa, não tem tempo para lavar roupa, virou aquela vida atribulada. Então, o aspecto de eu abrir uma lavanderia, primeiro que eu gosto de lavar roupa, sempre gostei. Eu sempre gostei de lavar roupa. Segundo lugar, eu fiz um estudo de mercado. Então, eu fiz um estudo de mercado porque a lavanderia é um tipo de serviço que ela abrange qualquer tipo de pessoa. Você vai atender o público jovem, de criança, público adulto e o público idoso, tanto de homens e mulheres. E outra coisa também que eu louvo a Deus, é um tipo de serviço que eu não estou afetando a vida de ninguém. Eu não estou vendendo bebida alcoólica, porque seria horrível para mim, que sou um cristão, executasse um serviço que eu estivesse mexendo com bebida alcoólica, estragando a vida de pessoas, vendendo cigarro, exercendo alguma atividade que trouxesse malefícios e prejuízos às pessoas. Então eu respondi a este homem, né, que ele veio falar para mim que era uma vergonha para mim, no caso que eu era gerente, já fui gerente dos Correios e hoje eu estou exercendo essa função de lavanderia, de estar lavando roupa dos outros. Aí eu falei com ele: meu querido, eu estou tão feliz, eu estou tão realizado, graças a Deus, isso não me ofende nem nada. E hoje, gente, sabe ainda que eu fico mais satisfeito? É porque o resultado, eu não falo só financeiro não, porque tem um resultado financeiro. É as pessoas chegarem para mim e elogiar e falar assim: ó, Lucena, o trabalho da sua lavanderia é impecável. Eu já comentei até com outras pessoas. Gente, isso é gratificante. Quando um cliente chega para mim e fala assim: nossa, o trabalho da sua lavanderia é impecável. Aí eu repasso a minha equipe e isso também gera uma motivação ainda maior lá para os meus funcionários. Mas você sabe o que significa isso? É porque eu busco a humildade. Eu sempre tenho buscado de Deus e falando: Senhor, coloque em mim a tua humildade, Senhor Jesus. Porque, gente, não é fácil ser humilde, não. É igual eu falei com vocês, nós vivemos num mundo que prega toda vez que nós devemos buscar mostrar que somos os melhores, que somos os tais, que não devemos aceitar certas coisas, mas aí você sabe quem nos justifica? É Deus. É Deus que nos justifica. Eu não preciso provar nada para ninguém. Entenderam? Teve um dia que eu vou falar o que aconteceu. Teve um dia que o Espírito Santo falou comigo, porque eu estou sendo provado. Eu estou passando por uma prova. Entendeu? Mas eu creio na vitória que Deus vai me dar. Eu sei a vitória.
Aí um dia eu questionando ao Espírito Santo, eu falei assim, em pensamento, né? Porque a gente que eu tenho o hábito de conversar com Deus, com o Espírito Santo, em Jesus, no pensamento, em oração, em espírito. Aí eu falei assim, Senhor, por que eu estou passando essa prova? Por que essa prova tão complicada que eu estou passando? Aí o Espírito Santo sabe o que ele me falou? Ele falou assim, meu filho, toda aprovação ela tem um objetivo. A aprovação é uma forma de lapidação do caráter. Toda prova que o Pai emprega na vida de cada servo, ela é uma forma de lapidar o caráter do cristão para que ele venha se assemelhar a Cristo, para que ele venha se tornar semelhante a Jesus. Aí depois, o Espírito Santo só falou isso comigo. Aí depois eu estava pensando, né? Fiquei nesses dias pensando. Jesus, o Filho de Deus, ele, antes dele encarnar no mundo, antes dele vir no mundo encarnar, porque ele foi a única pessoa que encarnou, o Filho de Deus encarnou. Então, ele veio em carne, habitou no meio de nós com o propósito de salvação, de passar por tudo aquilo que ele passou, e assim o conseguiu, venceu Satanás ali na cruz e nos abriu uma porta de redenção. Mas se nós formos olhar, gente, na palavra, igual lá fala que Cristo humilhou-se a si mesmo, a maior humilhação de Jesus Cristo foi ele ter largado a glória e vir a este mundo pecaminoso, o mundo pervertido pelo mal. A maior humilhação de Jesus foi essa, porque Jesus, ele estava na glória. Ele conheceu a glória, ele sabe o que é a glória. Gente, coloquem na cabeça suas o seguinte. Por que o diabo tem tanta raiva de nós, seres humanos? Porque ele viu a cidade santa, ele contemplou o terceiro céu, ele contemplou o terceiro céu e ele sabe todas as maravilhas que estão destinadas a nós, que estamos seguindo a Jesus Cristo, que estamos fazendo de tudo para morar, seguindo o caminho estreito para morar com o Senhor Jesus. É por isso que o diabo tem tanta fúria, porque ele teve a oportunidade e ele se rebelou contra o Criador e hoje ele não tem essa chance. Lá em Apocalipse está falando o que vai servir a ele, que é a condenação do lago de fogo e enxofre. Então ele não tem. Então a fúria de Satanás é essa, porque ele sabe que o Senhor Jesus predestinou a nós que éramos antes criaturas e aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então nós estamos destinados a essa promessa de morar no céu. É tanto que a palavra de Deus nos fala que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é junto do trono de Deus, na Nova Jerusalém. Assim a mesma coisa, o Senhor Jesus Cristo naquela época, antes mesmo da criação do mundo, o Senhor Jesus, como Filho do Deus Todo-Poderoso, ele estava junto do Pai. Ele presenciou até mesmo aquela rebelião de Lúcifer e os anjos. Então o Senhor Jesus, ele estava ali, ele presenciou a rebelião de Lúcifer e os anjos que caíram junto com ele. Então o Senhor Jesus também conhece a glória, conhece a maravilha do céu e hoje voltou para lá no corpo glorificado. Então, Satanás conhece o céu e o Senhor Jesus conhece. Porém, o Senhor Jesus veio à terra, passou por todo o martírio da cruz e hoje voltou para o céu com um corpo glorioso. E assim vai ser com nós, que nós seremos ressuscitados e não viveremos no céu somente em alma e espírito, mas também com corpo glorificado. Só que nós, assim, aqueles que foram arrebatados em espírito, eles sabem como é que é o céu. E eu creio que essas pessoas que tiveram essa revelação de como é o céu, elas vão querer fazer de tudo. Mas a maioria de nós cristãos não sabem como é que é lá. Nós anseiamos, e o próprio apóstolo Paulo falou na palavra que são coisas inefáveis que ele viu que as palavras humanas não dá para descrever. Então às vezes tem coisas aqui na terra que a gente fala, Senhor, isso aqui, eu acho que meus olhos não contemplou coisa mais bonita que isso aqui. Só que aí a palavra de Deus fala que tem coisas melhores preparadas para nós. São castelos maravilhosos, banhados a diamante, a cristais, a ouro. São ruas de ouro, gente. São portas de pérolas. As mais belas
pedras preciosas estão lá, igual a palavra de Deus fala lá no livro de Apocalipse, as belezas que estão lá no céu. Olha que maravilha o que diz lá, ó. Eu vou pegar aqui no livro de Apocalipse, no finalzinho da Bíblia. Gente, essa Bíblia, graças a Deus, eu tenho muita familiaridade com essa Bíblia, então é fácil achar as coisas aqui. Deixa eu só ir aqui em Apocalipse. Olha o que fala aqui, ó. Apocalipse, porque está na parte ainda. Olha o que fala lá em Apocalipse, como é que é a cidade santa. Olha que lindo, gente. Olha, Apocalipse, capítulo 21, versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado, a Nova Jerusalém. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. O seu comprimento, a largura e a altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que era de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Gente, é coisa inefável, é coisa que a nossa vista não está acostumada, mas eu creio que no dia que nós estivermos lá, nós vamos falar com o Senhor, nós vamos falar, é Deus, é Senhor Jesus, é Mestre, valeu a pena. Nós passamos sufoco, perseguição, calúnia, difamação, provação quando estávamos lá na terra, mas hoje, graças a Deus, o Senhor preparou para a gente um tesouro maravilhoso, indescritível aqui, Senhor, na morada dos anjos, na morada celestial. Aleluia! Então, meus amados, vamos buscar a humildade, vamos ser humildes. Vamos buscar ser humildes de coração. Não é ser humilde para mostrar em aparência, não. É ser humildes de coração, como o Senhor Jesus falou. Manso e humilde de coração. É você ter um caráter renovado. É se adaptar às coisas simples. É adaptar a todas as situações simples, porque Deus opera na simplicidade. Não é nas coisas mirabolantes, coisas chamativas, não, gente. Deus opera na simplicidade. Eu tinha tanta coisa para falar, mas aqui, ó, dando 27 minutos de vídeo, não dá nem para falar muito, por quê? Porque a memória do celular é curta. Mas eu tenho muitas revelações para trazer aqui depois, da parte de Deus. E essa é a mensagem que o Espírito Santo tocou para eu trazer para vocês. Vamos deixar essa cultura de ostentação do lado, que isso é coisa diabólica, isso é coisa carnal, isso aí é moda luciferiana. Mas vamos buscar a humildade, vamos buscar ser humildes como o Senhor Jesus Cristo é. Aleluia! E nós que somos filhos da promessa, nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos imitá-lo. Nós devemos imitar o nosso Mestre e Senhor Jesus. Então vamos buscar ser humildes. Amém, meus irmãos? Que esta palavra abençoada venha adentrar no coração de cada um, e que o Espírito Santo venha proteger cada um de vocês, consolar, trazer uma palavra de refrigério, trazer uma palavra de amor e conforto espiritual. Em nome de Jesus. Amém.